Olá, pessoal do Vinhos Agora e sim. Prazeres. Estamos aqui com o Ricardo Bom dia, Ricardo. Morari, que é da PEG. Como é que Bom dia, funciona? Alberto. Bom dia, tudo Bom bem? dia. Então, conta pra gente aí o que que é a PEG, como é que ela funciona. Então, Alberto e Marcelo, né? Um prazer estar falando com vocês aqui. Agradecer também essa abertura que nos deram aqui para estarmos falando um pouquinho da nossa associação. Nós que Nós é que agradecemos. agradecemos o seu tempo, a sua disponibilidade. Muito obrigado. Imagina. Estamos aqui apresentando, então, uma associação que é bem jovem, bem recente, né? Estamos com menos de um ano de atividade. Fundamos a nossa associação no dia 29 de junho do ano passado. Por que 29 de junho, né? Para entenderem também, é o dia do nosso padroeiro aqui da cidade, São Pedro, né? Então, também entendendo a importância religiosa que tem para a cultura da nossa região e das nossas famílias aqui, achamos essa simbologia importante também, né? Mas, embora jovens, estamos representando vinícolas centenárias aí, né? Como é o caso da Peterlongo, a própria cooperativa Garibaldi, que está completando esse ano 95 Sim. anos. Então, temos muita história para contar, né? Não somente dessas vinícolas, mas sim de todas as que compõem a nossa associação hoje. E estamos aí para realmente contar essa história, né? Contar um pouco de como se desenvolveu o espumante aqui em Garibaldi e que se estendeu depois pelo Brasil, né? Hoje temos o espumante como um produto símbolo do Brasil quando se fala em vinhos. Temos muito orgulho em contar que começou aqui, né? Somos aí a origem do espumante brasileiro. Então, É é isso que um eu queria pouco lhe disso perguntar. Porque todo que mundo estamos aí fala. para contar. Isso mesmo, Ricardo. Todo mundo fala de Serra Gaúcha. E, obviamente, Bento Gonçalves é um nome que sempre nasce, né? Sempre aparece. Mas, na verdade, começou em Garibaldi, certo? A fundação mesmo, os Exatamente. primeiros colonos chegaram em Garibaldi, é que chegaram os primeiros colonos, e a partir daí teve a primeira expansão e as vinhas e vinificação. Conta pra gente um pouquinho disso, que é interessante essa história. Na verdade, a colonização italiana não se deu inicialmente em Garibaldi, né? Ela se iniciou em toda a região aqui da Serra Gaúcha, antes mesmo de existirem os municípios, né? Mas o espumante em si, como produto, o primeiro registro de elaboração é nosso, é daqui de Garibaldi, né? Temos aí vários registros de início do processo de elaboração, de experimentos, né? Que foram muitas vezes conduzidos pelos capuchinhos, pelos freis capuchinhos que estavam por aqui também para educar e colonizar essa nova área que surgiu então na época, né? Em parceria com Manuel Peterlongo, que tinha aí, então, a ambição de elaborar espumante no Brasil, e com o domínio da técnica aí trazido pelos capuchinhos, então se conseguiu aí elaborar o primeiro espumante do Brasil lá em 1913. Talvez tenha sido até antes disso, né? Mas o primeiro registro que temos é uma medalha que esse produto conquistou num concurso regional aqui, e era um espumante elaborado, então, por Manuel Peterlongo na vinícola Peterlongo, né? Que é a cave mais antiga do Brasil, não é isso? Isso, a cave de espumantes mais antiga do Brasil é da Peterlongo, É sim. Petenlongo, É. sim. Então tem uma história muito rica, né? E que nós, através do trabalho da associação, da união das vinícolas que fazem parte, vemos buscando reforçar ela, né? E nos tornar cada vez mais, ainda mais reconhecidos como a capital nacional do espumante, né? E o que que é a associação hoje em dia? Então, a PEG, ela é a Associação de Produtores de Espumante de Garibaldi. Hoje somos compostos por 13 vinícolas, né? Até eu vou nomear elas aqui. Tá, algumas pequenas, de porte menor, mais familiares e artesanais, né? Todas, sim, com registro no Ministério da Agricultura, todas legalmente registradas, né? Nós temos aí a Adega Espumaçon, a Casa Cercato, a Casa Pedrucci, Chandon, a Cooperativa Vinícola Garibaldi, a Courmayeur Domaine, a Pontonero, que é do grupo da família Valduga, né? Vinícola Sim. Armando Peterlongo, Vinícola Carlos Lesso, a Fopa e Ambrose, a São Luís, a Vinícola Vacaro e a Santa Bárbara. Então, temos aí 13 vinícolas compondo hoje a associação, né? Todas elas com foco muito importante nos espumantes, né? A associação hoje ela é composta por vinícolas que trabalham
exclusivamente com espumantes e vinícolas que têm também em seu portfólio vinhos, como é o nosso caso e de outras que eu comentei aí. Mas o foco dentro da associação é no espumante especificamente, né? Vocês têm várias linhas de espumantes. Sim, esse é até um dos grandes diferenciais de Garibaldi quando se fala em espumante, né? Aqui se encontra, é uma cidade pequena, uma região pequena, mas nós temos uma riqueza muito grande de terroirs e de estilos. Então, quando falamos em espumante de Garibaldi, falamos de uma variação muito grande de estilos e de perfis de produto, né? Também vinda dessa riqueza de terroir. Nós temos aqui processamento de uvas que vem de outras regiões, além da Serra Gaúcha, da Serra do Sudeste, de diferentes municípios aqui da Serra, onde a gente sabe que tem as suas particularidades climáticas, e tudo isso compõe espumantes com uma identidade única, né? Dentro dos estilos de espumante que nós temos desde espumantes método tradicional, que foi como surgiu o espumante, fermentação na garrafa, nesse caso também com uma ampla gama de variedades sendo utilizadas, não ficamos somente nas tradicionais, Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, nós temos espumantes elaborados com variedades italianas também pelo método tradicional, como o Prosecco, o Glera, né? Trebbiano se utiliza muito nos nossos espumantes, enfim, e outra grande diversidade de variedades. Temos também métodos de elaboração, um método Charmat também, né, um grande volume pelo método Charmat, que é o caso da Garibaldi, da própria Chandon, da Ponto Nero, que tem a Courmayeur, que tem a Uhum. tecnologia para elaboração de espumantes no método Charmat. É interessante até para entender, né? O método Charmat chegou também aqui em Garibaldi através de uma multinacional francesa, que era a Georges Aubert na época, né? Então foi também o princípio do método Charmat acabou passando por Garibaldi também, com a vinda da tecnologia da França, né? E hoje, né, com grande importância também o espumante Moscatel, que também surgiu em Garibaldi, aí que na década de 70 com a antiga Martini Rossi, que depois virou Bacardi Martini, que foi quem trouxe o método Asti, né? Começou a elaborar os primeiros espumantes, que até por um bom tempo foram chamados de Asti também. Depois encontramos a classificação de Moscatel dentro da legislação brasileira, mas que também teve o seu princípio aqui. Então, todos esses estilos eles foram sendo trabalhados ao longo dos anos e aprimorados, né? Até chegarmos numa condição em 2026, mais de 100 anos depois, com toda essa variedade, logicamente com grande qualidade, grande potencial, digamos, de produto nas diferentes categorias, né? Todo moscatel é ácido? Todo espumante moscatel, classificado como moscatel espumante dentro da legislação brasileira, ele é feito de única fermentação com uvas aromáticas, né? Então, é o Ah, mesmo que se pratica lá no Asti, né? Na região de Asti, Região lá que do tem a Aço. sua denominação de origem. entendi. Aqui não chamamos de Asti em função exatamente dessa denominação de origem, né? Legal. Mas é o mesmo método, mesmas uvas, ou muito parecidas, né? Mesmas variedades de uva. Também é uma fermentação que é interrompida através do frio para preservar ali o aroma primário, a doçura e também um teor alcoólico mais baixo, né? Então são espumantes com o mesmo estilo dos Asti, sim. E o Charmat também evoluiu, né? Tem Charmat longo, tem outros estilos também, né? E isso aí, se formos falar dentro dos métodos, né? Temos dentro do método Charmat espumantes frescos, jovens, como é o caso dos espumantes elaborados com glera, né? Ou com prosecco, que tem esse estilo de leveza, maciez, facilidade de beber, até métodos Charmat longo aí, onde se utilizam as variedades mais clássicas, Chardonnay, Pinot Noir, ficam no mínimo 12 meses em autólise no tanque, então ganham uma complexidade, ganham uma estrutura, uma evolução muito interessante, né? Que dá várias possibilidades dentro do mesmo método, de termos estilos diferentes e tendo o domínio sobre o processo, né? A gente tem falado muito dentro da PEG da importância do nosso saber fazer, né? Que é um patrimônio material que nós temos e se justifica através das premiações que nós ganhamos aí, mais de 1.000 premiações, quando se fala em espumantes, né? Em torno de 30% das medalhas internacionais que as vinícolas brasileiras conquistaram em espumantes
são provenientes de produtos elaborados pelas vinícolas da PEG, né? Então é um histórico, é um percentual muito grande dentro do universo aí de mais de 1.000 medalhas que se conquistaram, né? E no caso da cooperativa, a maior produção é de espumante? Hoje o nosso maior volume são suco de uva, né? Claro. Em torno de 11 milhões de litros de suco de uva que a cooperativa elabora, mas o espumante é o que mais cresce percentualmente ano após ano. Então hoje estamos ali com uma produção próxima ou pouco mais de 7 milhões de garrafas, né, de espumante. Eu imagino que já tem uma IP específica para Garibaldi, né? Já tem uma Na indicação de verdade, não. procedência ou já está em E, processo? e nem em processo. Quando nós fundamos a associação, nós estávamos com o objetivo de irmos buscar uma indicação geográfica, né? Inicialmente se falava em IP ou IP? possivelmente uma DO. Hoje nós estamos dando um foco um pouco diferente disso, né? O nosso foco maior está sendo em certificar o patrimônio que é o espumante para Garibaldi, fugindo um pouquinho somente do que é produto, mas levando também para o lado da gastronomia, da arquitetura, do entorno que tem, da importância que tem o espumante no seu entorno, né? Para o enoturismo, para a enogastronomia, num contexto mais amplo, não focando somente em produto, né? Então, estamos com uma iniciativa aqui na cidade, buscando assinaturas para tornar o espumante patrimônio histórico e cultural imaterial de Garibaldi, né? Garibaldi tem uma atmosfera diferente quando se fala em espumante. Não sei se vocês já visitaram Garibaldi, mas Sim, sim, mais uma é vez. quase como estar na Europa, né? Andando nas ruas, se vê pela arquitetura, as pessoas Sim. nos bares e nas ruas consumindo espumante, é uma atmosfera diferente, né? Então, pela importância econômica, social, cultural e histórica que o espumante tem, para Garibaldi, nós optamos por primeiro seguir nesse caminho e entendemos que é mais amplo, né? Aí, com certeza, ela virá. Esse movimento de IP a gente também articula lateralmente, vamos dizer assim, para que o nosso grande diferencial está na questão de patrimônio mesmo, e não da indicação de procedência ou denominação de origem, né? Porque a cultura e o turismo são muito fortes, né? Tem desde o Museu do Imigrante, acho que é uma viagem fantástica. Você perguntou se já estivemos aí. Nós já estivemos e vamos estar agora em maio, né? Eu e o Alberto vamos voltar agora em maio para Wine South America. E é assim, uma região fantástica, com hotéis muito bons, com a própria visitas, seja a Peterlongo, ali, o Museu do Migrante, toda ali a parte central da cidade, tem a parte Fica bonito, né? da ferrovia, né, a estação de trem. Então é um passeio imperdível. E tem a Feira do Espumante aí também, né? Uma festa. Isso aí, tem a Festa Nacional do Espumante, acontece aqui em Garibaldi a cada 2 anos. A última edição foi o ano passado, onde nós tivemos aí um grande público, né, participando da festa. As nossas vinícolas participaram também, cada uma com o seu espaço, né, comercializando muito espumante, fazendo muitos brindes, né. A Festa Nacional do Espumante também, ela é típica de Garibaldi. Hoje temos outros eventos de rua que sempre tem o espumante como coadjuvante ou ator principal, muitas vezes, que são muito bacanas também, né? Trazem as pessoas para conhecer Garibaldi e automaticamente conhecem os nossos espumantes, né? Temos o Vintage, que é um evento de rua, não sei se já ouviram falar, mas aconteceu recentemente uma das edições, a próxima está programada para o final desse ano. Mas é uma festa na rua, na Buarque de Macedo, que é uma rua histórica aqui, onde tem prédios antigos e os restaurantes organizam a gastronomia na rua, as vinícolas colocam o seu espaço vendendo espumante, se bebe muito espumante, se faz muito brinde também. Um momento muito festivo, né? Que mostra toda a importância que tem também econômica do espumante para a cidade, né? Ah, Então, são eventos aí que realmente são imperdíveis aí. E nós vamos estar na Wine South America pela primeiro movimento nosso em feiras, né? Com é. um espaço coletivo da PEG. Não estarão as 13 vinícolas, nós estaremos em 7 vinícolas lá, apresentando o nosso projeto, apresentando os nossos produtos, nossos espumantes. Então, já deixo aqui o convite para vocês virem lá nos visitar, Com beber um certeza. espumante conosco, né? E Claro. se sobrar um tempinho, por que não conhecer as nossas vinícolas também? Eu não sei se eu entendi direito, mas a Serra do Sudeste também faz parte da associação? Nós temos
vinícolas que têm vinhedos na Serra do Sudeste, né? Que é o Ah, caso da Chandon, tem uma grande área de vinhedos lá. Chandon Sim. foi uma das pioneiras em desenvolver aquela região. Hoje nós mesmo, aqui da Garibaldi, temos um pequeno vinhedo lá, Peter Longo tem vinhedo em Encruzilhada do Sul, a Ponto Nero traz uvas de lá também, dentro do grupo Valduga, né? Traz uvas da Serra do Sudeste também para vinificar para espumante. É uma região que tem as suas particularidades se comparada com a Serra, né? Serra Gaúcha, mas que no blend, né? Aquela riqueza que eu comentei com vocês de terroirs, né? Mescla uvas de diferentes regiões para tornar um produto que ele é único, né? Nós temos um grande norte que até foi trazido por um francês que é especialista em espumantes, né? Que ele comenta que o espumante é um vinho de processo, não é um vinho de terroir. É diferente de um vinho que é uma DO, por exemplo, onde a origem da uva é muito importante, que seja restrita, que seja única, né? No caso do espumante, se for olhar a nível mundial, se trabalha muito a questão do assemblage, dos blends, que aí entram diferentes safras, diferentes terroirs ou micro terroirs. Então, e entram métodos também diferentes, tempos de autólise. Então, o impacto do processo de elaboração, de saber fazer esse processo, no caso do espumante, ele é muito importante. Tem até um peso maior do que o próprio terroir, ser um terroir único, né? Então, essa frase que ele nos trouxe aí numa palestra acabou sendo um grande norte e algo que a gente se identificou muito, porque Garibaldi sempre teve essa característica, né? Nós somos uma região muito próxima de Monte Belo do Sul, do Vale dos Sim. Vinhedos, de outras regiões, Pinto Bandeira, que já tem as suas indicações geográficas, mas muita uva dessas regiões acabam vindo para cá, compondo um espumante que ele vai trazer uma riqueza muito grande de estilos, né? Então, é algo bem emblemático para nós, né? E como eu falei, o norte que nós temos buscado seguir aí na comunicação do que é o espumante de Garibaldi, né? Ele é um vinho de processo onde engloba muitos terroirs, muitos métodos, muitos estilos e que o torna ali algo único, né? cada terroir tem um processamento separado? Aí varia de vinícola para vinícola, né? Nós temos sim elaborações diferentes, parte do que é uva de outras regiões se vinifica em separado e depois se faz o blend, né? Se faz o assemblage. Tem vinícolas que preferem já fazer o blend durante a elaboração, então isso meio que definido por cada produtor, né? Como ele vai fazer essa mescla, né? Uma pergunta, tá? Recentemente eu provei vinhos que já estão chegando ao que é para os consumidores, não em garrafas, mas em latas. E achei fantástico, porque, principalmente o espumante, porque é algo que você pode resfriar rapidamente, né? Um balde de gelo você consegue rapidamente resfriar. É algo que você pode levar para uma praia, levar para um barco, levar para algum local, porque você não tem o risco do vidro, né? Você não tem o peso do vidro, você não tem o risco do vidro. E lata é altamente reciclável, né? Então, como é que você vê esse movimento de passarmos a ter mais espumantes em uma embalagem de lata de alumínio que, na minha opinião, é muito prático, muito versátil. E as vinícolas estão pensando nisso. Como é que você vê esse movimento? Esse movimento ele foi mais forte até alguns anos atrás do que ele está hoje, né? Qual que é a grande questão nisso tudo? Ele tem a questão da lata, ela traz todas essas praticidades, todas essas facilidades de gelar, de transportar, de levar para a praia, levar para a piscina. Então tem todas essas vantagens, vamos dizer assim. Porém, o que a gente observa é que o nosso consumidor ele ainda é muito tradicional. E o preço da lata, ele ainda não é tão vantajoso se comparado ao vidro para tornar isso um hábito mais comum nas pessoas, né? Então, a gente via muito espumante, surgindo espumante em lata, 15, R$ 16 a lata, né? Uma lata Exatamente. pequena, Isso. muito caro, né? Se for pensar na Europa, onde se tem ter tido um crescimento ali em embalagens alternativas, aí não falando só do espumante, mas o vinho em Tetra Pak, por exemplo, né? Na Itália Sim, se que aqui é consome fantástico, muito é. vinho em Tetra Pak, que é Sim. uma facilidade, Norte da uma Europa, né? praticidade, barateia, mas lá se tem um hábito de consumo muito maior, se tem um consumidor mais preparado já, né, para isso, e o custo realmente ele fica mais em conta do que na garrafa, né?
Então, o peso econômico ainda da lata ele se torna um pouco caro, né, pelo volume que se vende, daí no caso da lata, e se perde um pouquinho daquele glamour de tirar a gaiolinha, abrir a rolha com cuidado, né, de estar numa garrafa imponente, bonita. Então, eu penso que teria sim potencial se fosse economicamente mais vantajoso, né? Aí eu acho que teria uma demanda comercial muito maior. As Uhum. nossas vinícolas hoje, nenhuma delas tem um espumante em lata, né? Todas estão ainda preservando no modelo tradicional, em garrafas de vidro e tal. Nós, como Garibaldi, chegamos a estudar isso há uns 3 ou 4 anos atrás, no nosso planejamento estratégico, se era uma oportunidade, algo que a gente deveria buscar, e naquele momento nós avaliamos que não seria o momento ainda, né? Estaríamos queimando etapas no processo de formar consumidor. Então, ainda não temos esse movimento dentro da associação também. Nem Mas a vinho. gente sabe que tem algumas vinícolas apostando nisso, né? Então, tudo que vier para popularizar e tornar o consumo de espumante mais rotineiro, mais um hábito mesmo do que um evento, como já foi no passado, né? Se consumir espumante somente em Natal e Ano Novo, né? Hoje Uhum. já se vê um consumo mais regular, ainda assim Mais é regular. maior nesse período do ano, mas já é mais regular ao longo do ano. E eu acho que a gente tem que trabalhar exatamente para isso, para tornar o hábito de consumo do espumante rotineiro, maior, como é o caso do vinho, né? Que o espumante esteja na mesa do brasileiro. Então, ele E, fez essa pergunta porque eu tenho conversado com alguns lojistas aqui em São Paulo e teve um caso de uma loja aqui em São Paulo que eu compro, em que eles comentaram que com o carnaval foi um sucesso. Eles começaram a vender vinho em lata, né? Eles fizeram uma parceria com uma empresa do Vale dos Vinhedos, né? Começaram a vender, eles fizeram um experimento e foi um sucesso. Eles tiveram que pedir mais às pressas, porque o que acontece é que, se você comparar com uma cerveja simples, obviamente, R$ 16, ou uma cerveja simples, 7, R$ 9, R$ 10, é isso, né? Agora, se você Uhum. comparar com cerveja especial, que as latas facilmente passam de R$ 20, você oferecer um espumante por 16, R$ 17, e essa questão da festa da rua, né? Quer dizer, você pega uma latinha gelada, Sim, abre a latinha gelada, e também, obviamente, para um público mais jovem, para um público que está mais aberto claro. a fugir um pouco da tradição, da gaiolinha, como você comentou, da taça e tudo. Ele quer aproveitar a bebida, quer aproveitar a festa, quer aproveitar o momento. Só que ao invés de beber digamos, uma cerveja simples, ou partir para uma cerveja mais cara, ele tem uma opção de um espumante, que é uma bebida mais fácil de beber, gelada, agradável, desce bem. Então, por isso que eu lhe fiz essa pergunta, a uma lata tem cerveja que simples. Não, trabalhar com sem uma dúvida. pressão mais baixa, né? Sim, a pressão da lata se trabalha em torno de 4,5 bar de pressão, né? O espumante, É isso, né? legalmente, ele tem que ter de 4 a 6, né? Ou acima de 4 atmosferas de pressão a 20 graus. Na garrafa, a gente trabalha em torno de 5,5, 6 atmosferas. Na lata, um pouco menos do que isso, né? Mas também tem que entender que na lata você vai tomar ela na latinha. Então, se tiver muito gás também, ele se torna um pouco É, desagradável, né? E Sim. um ponto verdade. importante que também a gente tem que entender é que para a lata tem que se pensar em um espumante com um estilo específico para aquilo, né? Um espumante mais Uhum. leve, Mais talvez leve. mais aromático, um pouco mais redondinho, Moscatel. mais Exatamente. adocicado, O moscatel né? seria fantástico. Exato, bem descomplicado, né? Que é o que o consumidor, o novo consumidor, e que é um consumidor importante, porque a gente tem que fidelizar ele também, né? Para ele Uhum. entrar no mundo do vinho em algum momento, é o que eles buscam, né? Essa leveza, essa jovialidade, é algo fácil de beber, né? Ele tem planos para o futuro, a associação? Temos sim, estamos, como eu comentei, somos jovens aí com muita disposição para buscar coisas grandes, né? A questão do patrimônio aqui para reconhecimento do espumante como patrimônio aqui para a cidade é algo que a gente imagina num curto prazo já estar alcançando, né? O movimento coletivo na participação em feiras e comunicação da nossa associação é algo que também já vem acontecendo e que a gente pretende reforçar, de contar um pouquinho como começou o espumante, qual a importância histórica que Garibaldi teve nesse desenvolvimento, né? E das nossas vinícolas aqui hoje
como elas estão preparadas para atender as demandas de mercado. E em algum momento também começar a trabalhar essa questão ali da indicação geográfica, né? Que é algo que naturalmente deve surgir nos próximos anos também. Bom, Ricardo, a gente agradece aí o seu tempo. Vamos encontrá-lo também na feira que vai ter. Em maio agora. E vamos conhecer um pouco mais aí da associação e dos produtores também, né? Não, vai ser um prazer enorme encontrar vocês por aqui, sim. Você poderia, por favor, repetir os produtores, até para fixar aqui para o pessoal que está nos assistindo? Temos então a Adegues Comasol, Casa Cercato, Casa Pedrucci, Chandon, Cooperativa Vinícola Garibaldi, a Cormaier Domaine, a Ponto Nero, a Vinícola Peter Longo, a Vinícola Carlesso, a Vinícola Fopa e Ambrosi, a Vinícola São Luís, Vinícola Vacaro e Vinícola Santa Bárbara. Então, são essas as 3 vinícolas que compõem a nossa seção. E quem estiver nos assistindo, se tiver provado já vinhos dessas vinícolas, comentem aqui com a gente. Deixem os comentários o que vocês acharam. Façam comentários aqui, que a gente pode encaminhar para o Ricardo, né? Perguntas, alguma pergunta, a gente encaminha aqui para o Ricardo. E aproveitem para visitar Garibaldi. Tem É, voos aqui de São Paulo direto para Caxias do Sul, ou mesmo para Porto Alegre, né? Para Porto Alegre são 2 horas de carro, não é isso, Ricardo? Dá umas 2 horas de carro. Para Caxias é mais perto, dá uma horinha de carro. Então, tem voo direto aqui de São Paulo, seja de Guarulhos ou Congonhas. É uma viagem que dá para aproveitar um feriado prolongado ou mesmo um final de semana. inclusive, a gente tem entrevista com várias dessas já publicadas aqui no canal, né? Isso, podem procurar Não, aqui no maravilha. canal, tem entrevistas com o Nero, com o Maier, com o Falpa Ambrose. Então, É, vocês que estão nos assistindo, procurem, vou deixar aqui nos cards. Somos suspeitos para falar, mas Garibaldi borbulha. Então, venham borbulhar conosco aí, beber um bom espumante e mas ser feliz aqui conosco, né? Na nossa gastronomia, os nossos hotéis, todo Sim, o entorno, hotéis além fantásticos. do espumante, é, né? Sabe, diferente de outras regiões vinícolas, o Rio Grande do Sul está muito mais preparado do que eu tenho visto por aqui, e né? outras regiões para ir no turismo. O Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha deve estar bem preparada para ir no turismo. Então é Sim, um nós local agradabilíssimo para visitar. tivemos alguns percalços aí também, né, com as enchentes que tiveram, mas a recuperação foi rápida. As vinícolas todas, durante esse período, também acabaram investindo para melhorar a sua capacidade de recebimento de pessoas, com atrativos turísticos também, novas experiências. Então, vale realmente a pena vir para a Serra Gaúcha e conhecer Garibaldi, que tem toda essa bagagem cultural, histórica, né, e grandes espumantes aí para serem provados e degustados. Bom, obrigado, Eu- Ricardo. Obrigado, Obrigado, Marcelo. obrigado, Alberto.